que vieram semana passada? Só para um bolso. Ah, já está? Já. Então nós vamos fazer um leve resumo da semana passada para a gente dar continuidade ao estudo de Abraão. Abraão ele é um marco em toda a palavra de Deus, e à medida que a gente estudar, a gente vai conseguir ver isso com clareza e nitidez. É realmente uma pessoa escolhida por Deus com propósito firme de modelar a fé, né? Então Abraão, o nome dele, Abrão, é pai elevado, pai ilustre, pai das alturas. Naor, quando tinha 29 anos, veio a ser o pai de Terá. Naor era o avô de Abraão. Quando Terá tinha 70 anos, veio a ser o pai de Abraão. Abraão é o 10º depois de Noé e do dilúvio. Ele nasceu 292 anos após o dilúvio. Então, só para, tá? De acordo com as genealogias, porque existe briga sempre nessas datas, viu, gente? Tem pessoas que falam que ele nasceu em 1848, mas a maioria dos rabinos, eles creem que Abraão nasceu em 1948 antes de Cristo. Ele tinha 75 anos quando saiu de Harã, portanto esse era o ano 2023 antes de Cristo. O que eu coloquei é que é muito importante a gente lembrar que o Estado de Israel foi formado em 1948 depois de Cristo, né? De Abraão até Jesus 2000 anos, e de Jesus até essa data aí mais 2000 anos. Então, às vezes as coisas na Bíblia as coisas não acontecem por acaso, né? Principalmente em termos de números, anos, a Bíblia é muito precisa nisso tudo. Abraão tinha 100 anos quando teve Isaque. Esperou 30 anos desde o seu chamado até o nascimento do Isaque. O que eu coloquei é que o nome dele, Abrão, é pai ilustre, pai das alturas, pai elevado. É muito irônico, porque ele passou uma vida sem filho. Ele foi ter filho com 100 anos. Mesmo o nome dele, que vai ser mudado mais tarde, aqui nós vamos ver, que é pai de nações. Se ele não tinha um filho, como ele seria pai de nações? Então é tudo muito irônico. Às vezes na nossa vida as coisas têm uma aparência irônica, mas na verdade não são. É porque nós não enxergamos a realidade como Deus vê. Deixa eu falar uma coisa para vocês, preste bem atenção. O que nós vemos, na verdade, não é realidade. Agora, o que Deus tem para cada um de nós, e o reino de Deus, sim, ele é real. Nós somos passageiros, mas Deus não passa, ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Então são nessas bases firmes que nós devemos entender a palavra de Deus, né? Que Deus é imutável, nós mudamos, mas ele não. Então, Gênesis 15, 13, nos fala de 400 anos de escravidão depois de Isaque. Eu estou só colocando isso aí para já tirando as dúvidas desse tempo aí, da promessa que Deus dá a Abraão. E em Êxodo lá, no próprio Egito, quando se passaram os 400 anos da promessa de Abraão, né? Fala de 430 anos, porque quando foi o chamado dele, né? Anterior, porque ele teve vários chamados, né? Então, pode passar a próxima. Abraão é chamado de servo de Deus, nós lemos lá, depois se você quiser pode pegar essas referências, né? Ele é chamado de amigo de Deus. E quando Deus é amigo de alguém, ele fala tudo para essa pessoa. E a gente vai ver que a intimidade de Deus com Abraão era uma coisa fabulosa. Deus dava a Abraão a respeito da própria vida dele, e Deus falava a Abraão de coisas futuras, e Abraão teve visão dessas coisas futuras, ele teve a revelação, por isso ele creu, né? Ele é chamado de profeta, reconhecido como profeta por pessoas que não eram nem do círculo dele.
é chamado de pai de Israel, chamado de pai da fé, porque em Abraão veio o modelo da fé, e é chamado de primeiro crente, em Gálatas, a quem foi pregado o primeiro evangelho. Quando a gente abre a Bíblia e lê essas referências, é bem claro, é bem legal a gente poder ver todo o testemunho a respeito de Abraão, né? Aí o Flávio Joséfo faz essa descrição de Abraão, né? Que ele era um homem muito sensato, prudente, de grande espírito, tão eloquente que podia persuadir sobre o que quisesse, como nenhum outro o igualava em virtude. Deu aos homens o conhecimento muito mais perfeito da grandeza de Deus, como jamais tiveram antes. Vocês estão entendendo mais ou menos quem era Abraão? Mesmo sem ter tido passado pela prova da fé ainda, ele era esse homem, quando ele saiu de Ur dos Caldeus. Tanto que quando a gente vai ler aqui, em Gênesis 12, lá relata assim que ele saiu com as almas que ele havia feito. Abraão pregava o Deus Altíssimo. Abraão falava de quem ele tinha conhecimento. Então as almas que ele foi ganhando foram se agregando a ele. Ele abraçou essas almas. Ele saiu com muita gente lá de Ur dos Caldeus. Em Padã Arã, ele falou mais ainda, foram agregadas mais pessoas a ele. Ele acolhia as almas dos que criam. Vamos entendendo um pouquinho dessa vida comunitária de Abraão, né? Então, lá fala que, volta só um pouquinho, fala que, como nenhum outro igualava em virtude, deu aos homens um conhecimento muito mais perfeito da grandeza de Deus, como jamais tiveram antes. Ousou dizer que existe um só Deus, que o universo é obra das mãos dele e que a nossa felicidade deve ser atribuída unicamente à sua bondade e não às nossas próprias forças. Ele já tinha entendimento de quem era Deus e de quem era o homem, né? O que o levava a falar dessa maneira era o fato de ter deduzido, após considerar atentamente o que se passava sobre a terra, sobre o mar e o curso do sol, da lua, das estrelas, que há um poder superior regulando esses movimentos, sem o qual todas essas coisas cairiam em confusão e desordem, por não terem de si mesmo poder algum para nos proporcionar benefícios que delas aurimos. Eles os recebem dessa potência superior, a qual estão absolutamente sujeitas, o que nos obriga a honrar somente a Ele e a reconhecer o que lhe devemos por contínuas ações de graças. Então, pela descrição de Flávio Joséfo, ele era um homem muito inteligente, muito sábio, muito hábil, e a Bíblia mostra mesmo que ele era muito hábil, capaz de grandes relacionamentos, grandes negociações, tanto que ele ficou muito, muito rico, né? Ele tinha muito entendimento. Então hoje nós vamos trabalhar um pouquinho na promessa. Vamos abrir a Bíblia lá em Êxodo 12. Todo mundo trouxe a Bíblia. Doze, 1. Todo mundo achou? Gênesis 12. Gênesis. Eu falei Êxodo? Ai, meu Deus, desculpa, não sei o que eu tô. Perdão, é Gênesis 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão, aquele é Abrão ainda, né? Pai exaltado, pai elevado, mas é pai. Não era pai de ninguém. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Essa ordem de Deus: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção.
abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. É muito interessante, porque às vezes Deus nos dá uma causa, ou nos faz um chamado, que muitas vezes esses chamados, essas causas, não são fáceis. Mas Deus nunca nos deixa só. Sempre com o chamado, sempre com alguma causa que Ele nos dá, tem uma promessa de bênção atrelada a um chamado vindo direto de Deus. Vocês entenderam isso que eu falei? Então Abraão, quando Deus falou para ele, sai da tua terra, nós vamos entender o significado do que é isso. Quando ele saiu, Deus logo em seguida atou a saída dele com promessa de bênção, com promessa de graça e promessa de proteção. O que Deus falou para ele? Os que te abençoarem, eu vou abençoar. Os que te amaldiçoarem, eu vou amaldiçoar. O que Deus está falando? Portanto, eu vou te proteger. Eu vou cuidar de você. Os seus inimigos serão meus inimigos. Os seus amigos também serão meus amigos. É assim que Deus faz comigo e com você. Nós perdemos a noção do chamado. Marcelo, a igreja perdeu a noção de chamado. Do chamado de Deus. Nós não temos mais a noção do chamado, nem a noção do que é enviar. A igreja está meio perdida só no meio de bênção. O povo de Israel, quando eles saíram do Egito, eles tinham tantas bênçãos vindas da parte de Deus, que eles ficaram perdidos naquele deserto, tiveram que ficar rodando 40 anos e não conseguiram entender o chamamento da saída deles. Porque o chamado do povo de Israel foi dentro das mesmas bases do chamado de Abraão. Sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu prometo te dar. E lá eu vou te abençoar, né? E aí no 4 fala, partiu pois Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão. Ele tinha um irmão que chamava Naor, que morreu no caminho, que era pai do Ló. Algumas linhas falam que a Sara e a Milca eram irmãs do Ló. Portanto, Sara era prima de Abraão. Milca foi casada com o outro irmão de Abraão, tá? Então, ele saiu com todos os bens que haviam adquirido e as almas que se lhe acresceram. As almas, literalmente aqui no original, as almas que ele tinha feito. Saíram para a terra de Canaã e lá chegaram. Passou Abrão pela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo estavam os cananeus na terra. Apareceu o Senhor a Abrão e disse, à tua semente darei essa terra. Abrão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Dali passou para o monte ao oriente de Betel, e armou sua tenda, ficando em Betel ao ocidente, aí ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor, depois continuou Abrão o seu caminho, seguindo sempre para o sul. Então vamos trabalhar um pouquinho nessa promessa. E depois eu gostaria de que nós entendêssemos por que a Bíblia detalha tanto para onde ele foi, para onde ele deixou de ir. Então a promessa feita a Abraão é uma das passagens mais significantes em toda a Bíblia. Porque ela aponta para a redenção de todo mundo. Presta atenção, essa promessa não é a redenção é Jesus. Mas essa promessa, ela aponta para Jesus. Porque Deus falou, sai da tua terra, ouve o chamado, porque daí de você virá a redenção. Você vai ser um canal de bênção para todo mundo. A família de Abraão, que foi divinamente escolhida,
se tornou um canal por onde todos os homens seriam abençoados. Então Deus, pela primeira vez, começa a criar, desde Adão e Eva, ele começa a criar um modelo de fé. Presta bem atenção. A Bíblia, ela trabalha com modelos. A vida cristã, ela precisa de ser modelada. Eu e você precisamos de ser modelados com aquilo que o Senhor Deus nos traz. Se Deus escolheu esse homem, traçou esse modelo para ele, abençoou Abraão e falou: faz o que eu estou te falando, é porque isso é para servir de um modelo para todos nós. É um modelo que nós devemos seguir, que é o modelo da fé. Ele não tinha nada, ele largou as coisas dele, a terra dele lá era uma terra muito próspera, eles já tinham escritos, já tinham água encanada, eles tinham um sistema de esgoto lá em Ur dos Caldeus. Vocês veem que isso é bem, né? Era uma cidade avançada, e Deus pega e fala assim: sai, vai para onde eu te mandar, né? E Abraão foi, ouviu, obedeceu. E mais tarde essa promessa foi formalizada através de alianças. Deus, quando ele nos chama, ele faz promessa, mas ele não deixa a promessa no ar. Ele formaliza. Ele formaliza aquilo que ele promete para mim e para você. E com Abraão ele formalizou através de alianças. A primeira aliança, aquela das estrelas do céu, da areia do mar, o seu povo não vai poder ser contado. Depois, aquela aliança que ele falou: parte os animais no meio, passa no meio, e eu vou passar e vou consumir tudo, significando uma aliança de amizade, porque quando eles queriam fazer aliança de amizade, era assim que era feito: partiam as duas bandas dos animais, e os dois amigos passavam de mão dada no meio daqueles animais, firmando uma aliança de amizade. Então Deus fez essas duas alianças com Abraão, e mais tarde ele fez a aliança que se torna talvez a principal aliança, que é a circuncisão. Ele fez uma aliança no próprio corpo de Abraão. Na própria geração, toda a geração dele que viria, teria a marca dessa aliança no corpo, que seria a circuncisão. Depois, pode passar a próxima. Então, vamos entender um pouquinho o que é ser peregrino. Abraão saiu da terra dele. Então ele se torna a partir daí um peregrino. O que é um peregrino? Peregrino é um estrangeiro, é um visitante, é um alien, é um hóspede, eu repeti visitante de novo, é um viajante. Enfim, é um peregrino. Mesmo Deus tendo prometido a terra de Canaã para Abraão, os patriarcas sempre foram considerados peregrinos no local. A maioria era chamado por esse termo mesmo no Egito. Vamos abrir lá em Êxodo 23, 9. Agora é Êxodo mesmo. Olha uma das leis que são dadas para o povo de Israel. Gênesis 23, 9. Também não oprimirás o estrangeiro. Êxodo, ai meu Deus. Quando eu falar Gênesis, vocês vão para Êxodo. Porque hoje eu estou trocando tudo. Também não oprimirás o estrangeiro. Vós conheceis o coração do estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Tá? É o que eles viveram, o que eles passaram. Eu não sei se vocês têm experiência. Quantos aqui são filhos de estrangeiro? Que vieram diretamente de outro país. Assim, eu sou, né? Meus pais e minha mãe, meu pai e minha mãe nasceram fora. Então a gente sabe mais ou menos da dificuldade do que é você viver numa terra estranha, uma cultura diferente, comida diferente, língua diferente, completamente novo.
Por mais que você queira carregar a sua terra com você, você não dá conta. Por mais que você queira carregar objetos da sua terra com você, você não dá conta de levar tudo. Você leva você e um pouquinho de cada coisa. Você leva aquilo, guarda aquilo no seu coração, tenta passar para os seus filhos. Então vamos entender mais ou menos o que é isso. Moisés que era exilado de ambos, que Moisés foi exilado do Egito e de Canaã, né? Ele estava lá em Midian. Ele chamou seu filho de Gerson. A palavra peregrina é ger. A palavra peregrino no original é ger. Por isso que Abraão chama o filho dele de Gerson, né? Em sua estada em Midian, porque ele era um peregrino em terra estrangeira. Êxodo 18:3. Eu vou começar aqui do 2 para fazer sentido. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que este lhe a enviera. E aos seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, pois Moisés disse: fui peregrino em terra estrangeira. Pode passar a próxima. Então, na verdade, o que nós temos que entender, o que é uma peregrinação espiritual, tá? Porque eu e você, quando nós aceitamos Jesus, nós não pertencemos mais a essa casa aqui, dessa terra. Nós não somos mais daqui. Nós pertencemos ao reino de Deus. E de certa forma, nós estamos peregrinos aqui nessa terra. Os pais da fé trabalhavam muito nessa peregrinação. A igreja atual perdeu um pouco disso. Se você for ler qualquer pai, qualquer grande teólogo do passado, aqueles que tiveram muita influência na formação da igreja, na continuação da igreja, eles trabalhavam muito essa peregrinação espiritual. Então é muito importante que no modelamento da fé que Deus deu para Abraão, é importante nós entendermos que Deus deslocou Abraão. Não foi Abraão que quis. Abraão não estava fugindo de ninguém. Ele não tinha necessidade nenhuma de sair. Deus deslocou Abraão. E Deus quer deslocar a mim e a você. Deus não nos quer com os pés plantados nessa terra. Deus não queria Abraão com o pé plantado na terra dele, nem em lugar nenhum. Na semana passada nós discutimos que Deus prometeu aquela terra de Abraão, aquela terra de Canaã todinha para ele. Ainda falou assim: olha, onde os teus pés pisarem eu te darei por herança. E o que foi que Abraão conseguiu no final? O campo de Macpela, que ele comprou com o dinheiro dele. O rei da terra lá na época falou: não, eu te dou. Ele falou: não, eu quero comprar. E ele sabia que Deus tinha prometido a terra para ele. Por que ele quis comprar? Porque ele entendeu que a peregrinação dele não era apenas aqui dessa terra. Então, peregrino espiritual é aquele que ouve o chamado e obedece. Meus irmãos, nós não aceitamos Jesus para ficar na mesma condição, nem do mesmo jeitinho do dia que nós o aceitamos, não. A partir daí nós temos um chamado. Nós temos um chamado de crescimento, nós temos um chamado de melhora, nós temos um chamado de mudança. E no ambiente onde a gente foi gerado, deixa eu te explicar, entenda que para nós na igreja atual, pode ser que você receba um chamado de ter missão em outro país, e ouça se Deus te chamar, não nega não. Pode ser que você tenha um chamado urbano de pregar o evangelho, ouça, não negue, mas entenda primeiramente o que Deus quer fazer. Ele quer cortar os ranços do velho homem. Ele quer cortar os ranços da velha criatura. Porque ele sabe que na velha criatura, na antiga terra, que aquela terra lá era cheia de idolatria,
Abraão já era um homem que tinha conhecimento de Deus, mas se ele permanecesse lá naquele lugar, ele não teria chance de crescer, ele não teria chance de receber as revelações que ele teve de Deus, ele não teria chance de ver nem participar do que ele participou, né? Então é muito importante ouvir o chamado. Eu queria fazer uma pergunta para você, mas eu não gostaria que você me respondesse. Eu queria que você guardasse para você e pensasse: o que é que você tem ouvido de Deus? Qual tem sido o seu chamado? Você tem ouvido? Tem gente que às vezes nem ouve. Ah, não, o que é isso? Nunca ouvi nada. Deus fala com o pastor Marcelo, comigo não, né? Não, Deus fala com todos nós, Deus nos chama a todos. A vida é uma só. O Marcelo não pode viver a vida por você. A Gisele não pode viver a vida por mim. Cada um tem que aprender a ter sua experiência de fé com Deus. Isso é uma coisa importantíssima. Abraão largou tudo para ter experiência de fé dele com o Senhor. O que é que nós temos largado para ter a nossa experiência de fé com Deus? Né? Às vezes estamos ficando lá já no final da vida e não temos nada assim marcante na nossa vida. Então a percepção do habitual, da zona de conforto, é o que se chama de previsível, costumeiro, conforto do conhecido, do esperado. A alma humana é acomodada, por isso que Deus nos chacoalha, né? Lembra Davi quando ele se acomodou? Estava lá, entediado, no jardim dele lá, viu a Betseba lá, toda bonitona. Deus chacoalha quando a gente está parado. Deus mexeu com Abraão: sai da tua terra. E Abraão ouviu. Eu não sei que terra que Deus está querendo tirar você. Entenda que eu estou falando primeiramente no sentido espiritual. Nós estamos trabalhando a peregrinação espiritual, né? Depois, a próxima é um chamado sem endereço. Vai para aquela terra que eu vou te dar. Sabia apenas a terra, mas tinha endereço? Ah, nós gostamos de tudo detalhado, né? Eu não vou naquela reunião não, porque eu não sei exatamente o que vai... Nós temos medo até de ir numa reunião da igreja, gente. Olha o que está acontecendo com a gente. A gente tem medo de tudo. Abraão foi chamado sem endereço. Ele obedeceu, né? Na peregrinação de Abraão não há endereço, só chamado. É uma peregrinação porque ele ouviu o chamado. Por isso ele é chamado de peregrino. Só pode ser chamado de peregrino aquele que ouve o chamado. Todos têm o chamado, mas nem todos ouvem. Todos têm um chamado de Deus. Aquele que aceita Jesus tem. Mas não são todos que ouvem. Por isso que não são todos que peregrinam. Não são todos que têm força e capacitação de se levantar e falar: eu vou, Senhor, eu te obedeço, eu vou. Não são todos. Então é isso aqui que está tratando essa peregrinação. Deus fala para ele ir para uma terra que ele lhe mostrará. Olha, gente, vamos ser racionais um pouquinho, que nós vamos chegar um pouco perto de Deus. Se Deus não mostra claramente o nosso futuro, mas Ele promete que vai nos abençoar, não é melhor estar com Ele do que ficar com medo e ficar empacado? Quem é que ganha mais? O medroso ou quem ouve a Deus e obedece? Quem ouve a Deus e obedece, racionalmente falando, né? Na verdade, o chamado espiritual, lá no original é ler lerá, que é vá para ti. Olha só, lá no original, o ler, Deus não falou só para Abraão vá. Ele falou ler é vá. Lerá é vá para ti. Então Deus está falando a Abraão: vai, porque você vai conhecer você mesmo. É uma jornada de autoconhecimento. Andar com Deus você vai entender quem você é. Você vai saber por que você pensa assim. Você vai saber por que você sente assado. Você vai saber por que você diz frito, cozido.
Esse é o chamado da peregrinação. Então, Deus nos chama, Deus nos separa, que é para o nosso próprio benefício. O ler lerá é vá para ti, vá para o teu próprio benefício. Deus estava enviando Abraão, não que Deus precisasse que Abraão fosse. Para pensar. Deus precisava de tirar Abraão daquela terra, mas Abraão precisava de sair daquela terra. Para o bem dele, Abraão precisava. Então Deus nos chama e nós não ouvimos o chamado. Nós estamos negando bem a nós mesmos. Nós estamos negando benefícios para nós mesmos. Isso é uma coisa muito importante. Sabe por quê? A nossa fé começa a ser modelada aqui, né? E não é a trajetória até a terra, mas é um caminho de encontro com Deus e com si mesmo. Então o chamado para a peregrinação não é apenas sair de Ur dos Caldeus, parar em Padã Arã, ir para Canaã, ficar aqui no Carvalho de Moré, depois vai para Betel, depois vai para Hebrom, depois vai para... Não é apenas isso, é um caminho de encontro com Deus e com si mesmo, é um símbolo da própria vida, onde o apego é a própria terra, mas para Deus o cerne não é a terra, mas é o ir. Isso aqui é muito, muito importante. Lembra que eu falei para vocês que esse corpo aqui, ele não consegue sair da terra? Quando a gente morre, ele vai virar o quê? Pó, e ele vai para onde? Vai para a terra. Mas Deus está querendo nos trazer, nos dizer que existe uma peregrinação espiritual. Ele está querendo nos tirar o apego daqui, porque nós somos apegados. Nós trabalhamos isso semana passada. Nós somos muito apegados a essa terra. Eu creio que todos nós. Todos nós somos muito apegados à terra. Não é que você agora vai ser desapegado, não vai ligar para nada, vai abraçar a árvore, né? Oh, meu... Como lá na época dos hippies, eles ficavam abraçando árvore. Não é isso não, gente. O que Deus está falando, você vai ser uma pessoa consciente que você está pisando nessa terra, mas essa terra não te pertence. A terra futura vai te pertencer. É isso que Deus falou para Abraão. Onde você pisar por fé, eu vou te dando. Pisa na fé que as coisas vão sendo construídas. Pisa na fé que as coisas vão sendo trazidas. Deus traz à existência o que não existe. É pelo modelo da fé. Pela fé, o universo foi formado pela palavra de Deus. É o modelo da fé. Então, a fé, ela não pode ter apego a essa terra. Por isso que é preciso ir. Por isso que é preciso ouvir. A palavra ouvir, no original, ela inclui obedecer. Então, quando ouça o que o Espírito diz à igreja, não é apenas você escutar. A gente lê isso, então fala, não, eu já escutei, tá bom. Não, ele já veio incluído o obedecer. Ouça e obedeça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a palavra ouvir está incluído o obedecer. Deus poderia ter apenas falado vá, mas ele falou, vá para ti, vá para o teu próprio benefício, vá para o teu próprio bem. Abraão não estava fugindo de nada, Abraão foi com uma promessa eterna. Quantos aqui têm uma promessa eterna? Todos nós. Uma promessa de vida eterna. E é nessa promessa que nós devemos viver. Enquanto Deus nos der vida aqui, amém, louvado seja o Senhor, nós vamos clamar. Enquanto Deus quiser que nós estejamos aqui, louvado seja o Senhor. Mas Deus tem um propósito para nós estarmos aqui. Ah, mas eu não sou tão importante quanto Abraão. Mas Deus tem um chamado para cada um de nós, dentro daquilo que nós somos. Nós somos amados pelo Senhor. O Senhor nos amou, nos escolheu antes que nós nascêssemos. Amém? Então, uma nova mentalidade. Deixar as coisas para trás significa estar disposto a receber uma nova mentalidade, uma mente renovada. Ninguém renova a mente grudado nas coisas do passado. Olha, meus irmãos, que eu já convivo com crente há muitos anos.
E assim, a gente vê que a dificuldade, muitas pessoas amigas, queridas, amadas do coração, a dificuldade maior de crescer é o apego. Às vezes não é nem pessoas apegadas a coisas materiais, tem uns que são, mas a maioria das vezes não, são pessoas apegadas aos preconceitos estabelecidos, às suas origens que não pode nunca abrir mão, a coisa, sabe? É isso que Deus está falando. Nós temos que manter a nossa estrutura como pessoa, o que nós recebemos de bom nós vamos guardar. Nossos pais deixaram coisas boas para nós, muito embora tenhamos sido gerados em pecado, né? A Bíblia fala, mas recebemos coisas boas. Mas deixar para trás é estar disposto a receber uma nova mentalidade, uma mente renovada. Por mais que levemos conosco objetos, sentimentos da terra antiga, a terra antiga, o velho homem, não é possível reproduzir essas coisas deixadas para trás. Se isso acontece, é apenas uma ilusão, um apego ao vazio, ao nada. Eu só queria dar uma parada aqui para dizer para vocês que a maioria dos crentes vivem nesse vazio. Porque eles saíram da terra, eles não pertencem mais à terra antiga deles, eles são novas criaturas em Cristo Jesus, mas se agarram a coisas que deveriam ser deixadas para trás. E essas coisas não existem mais na vida do crente. Eu estou me fazendo entender? Sim. Vocês estão entendendo? Como nós somos agarrados a coisas do passado, que na verdade para nós que temos a palavra de Deus, nós estamos vivendo no vazio, nós estamos vivendo num vácuo, e passa a vida no vácuo, passa a vida sem crescer, passa a vida sem se encher do Espírito Santo e da verdade da palavra, né? Abraão e a fé. Então, o que Abraão conseguiu? O valor infinito da fé é derivado do seu objeto. O objeto da fé quem é? É Deus. É Deus e a sua manifestação, né? Em Romanos 4:11, pelo menos 14 anos se passaram depois da declaração de Gênesis 15:6, até a circuncisão. Portanto, não pode ter importância na justificação daquele que a recebe, como qualquer outro rito externo. Sem fé é simplesmente o selo e não a substância. Eu gostei desse comentário do Russell Shedd. Então, o rito sem fé, ele não é nada, ele é vazio. Tem que ter a substância, porque Abraão recebeu a promessa para depois, 15 anos depois, ele receber a circuncisão. Então, aquele selo da circuncisão, que é a formalização da aliança, não teria valor nenhum se não tivesse 15 anos de substanciação de fé. Deus modelou no mínimo 15 anos Abraão na fé, para depois formalizar a aliança com ele. Vamos abrir lá em Romanos 4? Eu quero ler um pedaço do trecho de Romanos 4, nós vamos trabalhar nele um pouco. Na semana que vem, depois vamos voltar para Gênesis, né? Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. O que ele falou aqui? Abraão alcançou alguma coisa pelas obras que ele fez? Pode ter até alcançado, aqui está dizendo assim. Mas se ele tiver que se gloriar, para Deus não tem valor nenhum. Entenderam? É isso que ele está dizendo aqui. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo dívida. Sabe por que nós sempre vamos ser devedores para com Deus? Você pode fazer tudo certinho. Se você morrer sem a graça e sem a fé, você vai morrer devendo. É isso que está dizendo esse trecho. Então, o que nos justifica é a fé.
o que justificou Abraão foi a fé. Não foi nada fora a fé, tá? Não obstante aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem essa bem-aventurança sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão? Dizemos que a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como lhe foi imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Nós vamos parar aqui. Então, quando é que Deus fez o selo com Abraão de fé? Antes, 15 anos antes dele ser circuncidado. É isso que está dizendo o trecho. Então foi pela fé, no coração, ele creu na promessa de Deus, Deus lhe imputou, ele foi imputado como justo, através da fé. E mais tarde veio o selo da circuncisão, que seria mais ou menos o selo que geraria a lei, que viria o povo de Israel. Ficou claro? Então foi na incircuncisão, antes dele ser circuncidado, é que ele foi imputado por justiça. Foi-lhe imputado por justiça na incircuncisão. Então o que quer dizer? Que Abraão ouviu o chamado, ele peregrinou, Deus foi com ele, o abençoou, abençoou a família dele, lhe deu promessas e falou que através dele todas as famílias da terra seriam abençoados. Qual é a minha herança e a sua herança pela bênção de Abraão? Qual é? A fé, o modelo da fé. Nós somos abençoados porque nós podemos ter fé, como ele teve antes. Abraão olhava para a cruz lá no passado, ele olhava para a cruz lá no futuro, nós olhamos para a cruz no passado. Ele não viu, mas creu, foi abençoado. Ele não participou daquela herança, ele morreu sem ver. Tanto a herança terrena, porque tudo que Deus dá, as promessas de Deus têm duas dimensões, uma é aqui na terra e outra no céu, né? A da terra ele não viu, ele morreu sem ver. A do céu ele vislumbrou, Hebreus fala que eles vislumbravam, né? Então ele foi chamado de pai da fé, porque nele começa o modelo da fé. A herança da fé que eu tenho e que você tem, vem de Abraão. Vamos entender que a Bíblia quer nos modelar, ela quer nos trazer uma nova mentalidade, ela quer renovar os nossos pensamentos. Não é para nós estarmos conformados com este mundo, com este século, mas é para que nós possamos permitir que a nossa mente seja renovada. E a nossa mente só pode ser renovada quando a gente ouve e obedece, e a fé é incluída no nosso coração. A Bíblia fala que enquanto nós esperamos no Senhor, porque a fé inclui espera, nós somos renovados. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias, né? Voarão alto, correrão e não se cansarão. Então, enquanto nós esperamos, Deus nos renova. Deus renova a nossa mente, Deus renova a nossa fé. Por isso, de qualquer forma, espera na fé. Fica na fé. Abraão esperou na fé. O tempo inteiro nós vamos ver que Abraão esperou 15 anos para formalizar a aliança. Depois esperou quase 30 anos para Isaac nascer. Abraão esperou, mas ele sempre foi renovado. E é claro que tinha dia que ele estava desanimado. Não tem dia que nós ficamos desanimados, é normal. Mas ele nunca deixou de ter fé.
Pode até ficar desanimado, mas não deixe de ter fé. Permaneça na fé. Amém? Nós vamos parar por aqui. E na semana que vem nós vamos dar continuidade nesse modelo de fé, nós vamos dar mais uma esclarecida na peregrinação. Guarde bem o sentido da peregrinação, guarde bem o sentido de largar as coisas que para trás ficam. Nós somos novas criaturas. Não se apegue mais aos sofrimentos do passado, não se apegue mais às maldades que você sofreu, não se apegue mais a essas coisas. Olhe para frente, olhe para Jesus, tenha fé que o Senhor é Deus renovador a cada dia da minha vida e da sua vida. Essa lição principal nós temos que tirar de Abraão. Então vamos nos modelar dentro dessa fé que Abraão teve. Amém? Que o Senhor nos abençoe.